Salve Maria, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação sobre o Evangelho do dia. E eu quero pedir para vocês ajudarem o nosso canal, se inscrevendo, dando o seu like, comentando esse nosso conteúdo e divulguem para mais pessoas o link desta homilia diária. E nesta terça-feira nós vamos ouvir o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, no Antigo Testamento da Bíblia, nós encontramos passagens que contêm a memória de proezas realizadas por Deus em favor do seu povo. Há um salmo que canta as ações realizadas por Deus em favor do seu povo. Um salmo que nós podemos identificar porque nele há essa recorrência dessa aclamação, porque eterno é o seu amor. Neste salmo ao qual eu estou me referindo, os prodígios de Deus são mencionados e se responde então com essa jaculatória: porque eterno é o seu amor. Ou seja, não pode cair no esquecimento aquilo que Deus fez para a libertação e o bem do seu povo. A isso também se propõe a festa da Páscoa, instituída no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. A Páscoa era marcada pela imolação de um cordeiro. Todos os anos, Israel deveria celebrar a Páscoa porque comemorava a saída do povo de Deus do Egito, a terra da escravidão, a passagem pelo Mar Vermelho rumo à terra prometida, a Canaã, que manava leite e mel. Quando as crianças perguntassem aos pais o significado daquela festa, os pais deveriam responder dessa forma: comemos a Páscoa para celebrar a nossa libertação. E essa Páscoa antiga era símbolo, prefiguração da Páscoa futura, realizada em Cristo Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, imolado no altar da cruz por nós. Meus irmãos, nós, povo da nova aliança, também não deixamos cair no esquecimento o amor de Deus, as obras que Deus fez em nosso favor. Estamos às vésperas do início da Quaresma. Na Quaresma vamos nos preparar para a Semana Santa,
E o auge da Semana Santa é a celebração do mistério pascal de Cristo. O mistério pascal de Cristo, que é, na sua essência, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Os dias grandes da Semana Santa começam na tarde de Quinta-feira Santa, quando o Senhor se entrega. A Sexta-feira Santa, na qual celebramos a paixão, a morte de Jesus. À noite de Páscoa, de sábado para o domingo, celebramos então a grande vitória de Cristo, a sua ressurreição. Todos os anos, a Igreja celebra os mistérios da vida de Cristo. O seu nascimento, como celebramos há alguns meses, no Natal. E agora, como disse, vamos nos preparar para celebrar o ponto culminante da vida de Cristo, a sua entrega ao Pai por nós. Toda missa também é uma memória deste evento salvífico. Após a consagração, respondemos ao eis o mistério da fé com essas palavras: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Com efeito, a nossa salvação está na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, toda missa é uma memória dessa entrega do Senhor. Não pode cair no esquecimento. Se cair no esquecimento, não vamos dar graças a Deus. Então, mantendo ativa a memória, não nos esqueceremos de cantar os louvores do Senhor. Eu digo isso por causa do Evangelho que nós ouvimos. Jesus falou para que os discípulos tivessem cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. E como eles não tinham levado pão para a viagem na barca em alto mar, imaginavam que Jesus estava repreendendo-os, por terem esquecido de levarem pães. E Jesus, entendendo então tudo, fez a memória para eles de 2 multiplicações de pães. Jesus disse para eles: não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. E quando parti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. E Jesus disse então para eles: e vós ainda não compreendeis? Os discípulos tinham esquecido que Jesus multiplicou os pães quando se precisava. Jesus não deixa faltar o pão para aqueles que o procuram. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e o resto virá a vós como acréscimo. Então, queridos irmãos, não esqueçamos jamais o que o Senhor fez por nós. Ele fez maravilhas por nós. Por isso que nós o exaltamos como o nosso Senhor, o nosso Deus. Não esquecemos os seus ensinamentos, contidos não só nas Sagradas Escrituras, mas na tradição da Igreja. Não esquecemos as curas que Ele fez. Não esquecemos o pão que Ele deu para saciar o seu povo. E não esquecemos, sobretudo, o seu nascimento por nós, a sua encarnação para nos salvar. Não esquecemos jamais a sua entrega por nós, a sua morte por nós, que foi por amor. E não esquecemos a sua ressurreição. Jamais Ele que ressuscitou para nos justificar. Que a nossa memória sempre esteja ativa sobre os feitos do Senhor, para darmos para sempre graças a Ele.
Que pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré e de São José, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora.